Irmãos, a paz do Senhor, amém? Estamos estudando junto o panorama do Novo Testamento. E louvado seja o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele vem fazendo em nossa vida e nosso coração. Hoje eu desejo falar da última estratégia de Cristo. Já falamos de duas estratégias em todo o ministério dele. E tratando hoje da última estratégia, aí nós poderemos ver toda a sequência, obviamente, de trabalho do Senhor Jesus no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano, né? Irmãos, nas 3 últimas aulas nós trabalhamos em cima de métodos utilizados por Cristo para alcançar as finalidades e objetivos que ele tinha. Então, quando pensamos no Senhor Jesus, nós não podemos perder de mente o seguinte: Senhor Jesus tinha 2 grandes alvos, obviamente muitos subobjetivos, mas 2 grandes alvos a atingir. O primeiro alvo, obviamente, quando ele esteve aqui, foi a questão da salvação. Antes de mais nada, Jesus veio para viabilizar a nossa vida eterna. Ele esteve aqui para nos tirar do reino da morte e nos levar para o reino de sua luz. E isto é o que nós chamamos de salvação. E daí todo o trabalho que ele teve que desempenhar no tocante ao pecado. Eu creio que o melhor texto é este do apóstolo Paulo, que está em 1 Timóteo 1,15, que diz exatamente assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. Então, a primeira grande finalidade de Cristo foi essa. E a segunda grande finalidade foi exatamente o estabelecimento da sua igreja. O resto tudo são subobjetivos dentro desses 2 grandes objetivos. Jesus veio antes para viabilizar a salvação e, em segundo lugar, para viabilizar a existência da igreja. Por isso que em Mateus capítulo 16, versículo 18 diz: eu digo a você, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão prevalecer, ou seja, não poderão vencê-la. Então, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você tem que ter isso na cabeça. Ao ler os evangelhos, você tem que ter no coração gravado que os 2 grandes alvos de Cristo eram esses. Os demais alvos que se alcançou são alvos que nós chamamos de alvos subservientes a estes 2. Para que Cristo alcançasse isso no prazo recorde de 3 anos, ou seja, o Senhor Jesus veio para corrigir simplesmente mais de 4.000 anos de erros, para que ele alcançasse, primeiro o método que ele se utiliza é a questão dos milagres. Nós vimos então em aulas passadas que Jesus se utiliza dos grandes feitos e grandes milagres para atrair para perto de si grandes multidões e aí atuar de forma extraordinária na questão do pecado e da salvação e na questão da imposição da sua igreja. Há uma divergência entre os grandes doutrinadores da palavra de Deus se foram 35 ou 37 milagres. 35 ou 37. Mas não há problemas. O importante é que os milagres sinalizavam exatamente para isso. Jesus, pois, operou também, em presença de muitos dos seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos, olha que fundamental, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. E na aula passada nós vimos que a segunda grande estratégia de Cristo para alcançar aquelas finalidades foi a utilização das festas, ou seja,
O Senhor Jesus, de forma muito inteligente e estratégica, toda vez que havia um período grande de festas, ele ia para Jerusalém, porque ali ele sabia que se reuniam de 2 milhões de pessoas para poder, aproveitando esse momento, estabelecer, obviamente, toda a sua finalidade, alcançar seus objetivos. Quando não era um momento de festa, como nós estudamos, ele circundava o país de norte a sul, de leste a oeste, indo ponto a ponto evangelizar e levar o reino. Para quem não pôde estar nas últimas aulas, creio que pastor Eber, até o final dessa semana, coloque em dias todos os estudos do panorama do Novo Testamento e aí tem acesso a tudo isso. E a terceira grande estratégia de Cristo, amados irmãos, para alcançar suas finalidades, estabelecer a igreja e tratar com a questão do pecado, por incrível que pareça, foi uma estratégia que não está muito na moda. Não está muito na moda, e é essa que nós vamos tratar esta noite, para na próxima aula estudar todo o primeiro ano, na outra aula todo o segundo ano e na outra aula todo o terceiro ano. Que método foi esse? Por incrível que pareça, Jesus viu no ensino a gloriosa oportunidade de alcançar os seus o quê? Objetivos. E eu paro e penso sobre isso, eu fico refletindo. Mas que método assim, sem alcance nenhum, irmãos? A primeira noção que nós temos de estudo, educação, ensino, conhecimento, é uma noção absolutamente tão ocidental e absolutamente tão eivada de hoje, nos nossos dias, ser uma atividade tão desgastante, tão fora de eixo, tão longe da realidade de um bom pagamento e tão terrivelmente assolapada por toda a esfera governamental, e não só isso, pela esfera familiar, porque a última coisa que você hoje quer para o seu filho é que ele seja o quê? Professor. A última coisa que a gente espera que o nosso filho se torne, pelo amor de Deus, seja tudo. Eu já ouvi um amigo até falar isso, meu filho, seja traficante de drogas, vá para a cadeia, mas não seja professor, pelo amor de Deus. Olha a que ponto chegamos em matéria de quê? Educação. Não obstante tudo isso, foi o método que Cristo escolheu para fazer a maior modificação de todos os tempos, em todos os momentos. Foi a questão educacional. Se você parar e pensar comigo, é muito interessante que ele não se distingue, em primeiro lugar, como um grande orador, como grande reformador, nem como grande chefe. Ele não montou uma equipe para chegar em Jerusalém e destruir tudo. Ele não se utilizou dos seus poderes sobrenaturais para simplesmente impor todo o reino de Deus, mas simplesmente ele desde o início quis se destacar como quê? Como mestre, como professor. E eu acho isso interessante porque leia aqui comigo este parágrafo. Todo este estudo está baseado num livro chamado Pedagogia de Jesus. Eu vou dispor para os irmãos até lerem em casa, é um livro fantástico. Eu conheci esse livro através da minha mãe, quando ela dirigia a escola bíblica dominical da igreja. E aí ela reunia os professores e ela nos dava aulas com base neste maravilhoso livro, que inclusive foi editado por uma editora que não existe mais hoje, a Joerp, mas que na época era uma das grandes editoras no Brasil. E eu quero que você acompanhe a leitura aqui comigo, por gentileza, porque esse parágrafo ele é de uma significância muito grande. Vemos perfeitamente que ele não pertenceu à classe dos escribas e rabinos que interpretavam minuciosamente a lei. Então, se Jesus tinha que fazer uma grande revolução social, ele tinha que ou pertencer à classe de reis, sacerdotes e profetas, ou então, pelo menos, a classe mais dignificada no meio de Israel, que era a classe dos rabinos, dos grandes exegetas da palavra de Deus, e ele não pertenceu a essa classe.
Tá? Tanto é que depois de 12 anos, ele volta para a sua cidade e ele tem que aprender a profissão com seu pai terreno, que é José, e ele simplesmente não pôde entrar e ser um dos, entre aspas, doutores da lei, e preparado e podado e levado para ser doutor da lei. Agora, o que é interessante. Não, ele ensinou. De forma alguma se distinguiu como agitador de massa popular. Ele não comprometeu sua causa com apelos em reuniões populares, com práticas ritualistas ou com manobras políticas. Não, ele não fez nada disso. Porque qualquer um que quisesse fazer qualquer coisa em Israel teria que se utilizar ou da sua posição política. Como Jesus não tinha uma posição política, ele não estava dentro do reino para simplesmente passar a perna em Herodes e tomar o poder. Porque como é que você chega ao poder e transforma todas as coisas? Porque eu tenho que chegar ao poder. Porque se eu não chegar ao poder, eu não transformo nada. Eu não tenho condições de modificar absolutamente nada. Eu tenho que chegar ao poder para impor minha vontade e modificar alguma coisa. Primeira forma de chegar no poder, ou ao poder, sendo filho do poderoso. Mata o poderoso e fica no lugar dele. Por isso que Herodes simplesmente mandou matar quase todos os seus filhos. Os que escaparam tinham que viver longe dele, porque ele tinha muito medo de perder o poder. Jesus não estava nessa posição a ponto de matar Herodes e assumir o poder e modificar tudo como ele tinha que modificar. Segunda forma, então, de se modificar as coisas naquele tempo é ser do partido dos zelotes. Nós tínhamos Simão, um discípulo de Cristo, do partido dos zelotes. Quem eram os zelotes? Era a classe operária, trabalhadora, revolucionária, que queria tomar o poder para o operário e para o proletariado e matar todo mundo para assumir o poder. Né? Era mais ou menos o Partido Comunista da época. Tá entendendo? Então, ninguém presta, vamos matar todo mundo, ditadura do proletariado, dos mais pobres, vamos embora. Jesus não insuflava massa para isso. É interessante que quando ele entra em Jerusalém, que todo mundo diz, agora ele vai tomar o poder. Ele não toma o poder coisa nenhuma, ele vai morrer. E ninguém compreende, ele vai morrer, que é isso? Então essa segunda forma de agitação, de modificação, Jesus sempre fugiu. Na hora H dele pegar a multidão e simplesmente ir contra os romanos, ele saía e ia para o monte orar. Aí não dá, né? Aí não dá. Que líder político é esse? Agora, o único fato que simplesmente ele fazia sempre foi investir no ensino e no ensino. Ele confiou sua causa aos prolongados e pacientes processos de ensino e o quê? Treinamento. Se você parar e pensar comigo, olha que interessante a expressão desses três grandes teólogos que nós temos. E o fato desses homens dizerem o que nós vamos ler agora reflete muito, porque eles são, no meio da teologia, aquilo exatamente que, na época em que o pai estava vivo, o pai era para a gente. A gente ouvia exatamente os ensinos do pai e a gente dizia, não saiu do nada, houve muito estudo quanto a isso. Então, esses homens hoje, eles têm uma autoridade em matéria teológica muito alta. E olha o que eles dizem sobre Cristo. Primeiro, o nosso querido professor de Londres, Wegley, e ele diz assim, Jesus lançou mão do método educativo e não do método de força política ou da propaganda ou do poder. Quer dizer, ele tinha que realizar a missão mais difícil do mundo, que é tirar o homem do pecado. E estabelecer a igreja, ele me faz isso? Só louco. Professor Marques, ele é professor na Alemanha, ele diz assim, a principal ocupação de Jesus foi o ensino. Algumas vezes ele agiu como curador, ou seja, curador, aquele que curava, expulsava demônios e etc., milagreiro. Outras vezes operou milagres, pregou frequentemente,
mas foi sempre o mestre. Ele não se pôs a ensinar porque não tivesse outra coisa a fazer. Mas quando não estava ensinando, aí sim é que ele estava fazendo outra o quê? Grave isso, irmãos. Sim, ele fez do ensino o agente principal da redenção. Esse autor, ele deixa uma pergunta no livro dele, Ensinos de Cristo, que é o seguinte, é muito interessante. Você já pensou por que Deus nos deu um livro? Nós somos o exército dele, nós somos o povo dele, nós somos tudo, o corpo de Cristo e tal. Mas o que efetivamente ele nos deu na mão? Um livro. Chuta por quê? A ênfase que Jesus deu ao ensino ressalta o fato de, em geral, ser ele reconhecido como o quê? Amados irmãos, dados para que você pense. Vamos lá? Agora é matemática. Agora é 2 mais 2 igual a 4. 2 a 2 igual a 4. Vamos lá, matemática. Pura matemática. Vamos juntos. Nos evangelhos, Jesus é chamado de mestre nada menos que 45 o quê? E nunca se fala nele como pregador. Segundo dado para que você pense. O professor Cherry, ele diz assim, que somando todos os termos equivalentes a mestres, nós temos um total nos evangelhos de 61 vezes Jesus sendo chamado disso. Ele foi chamado de Emanuel 3 vezes. Ele foi chamado de Deus conosco uma única vez. Ele foi chamado de Príncipe da Paz 2 vezes. Mas mestre 61 vezes. Vamos lá. Norman Richard, ele diz o seguinte, que o vocábulo mestre é usado 66 vezes na versão King James, que foi uma das mais importantes bíblias que tivemos, traduzida no inglês direto do latim. Direto do latim. Só um pouquinho. Pegaram o original bíblico que tinham e disseram para Jerônimo, traduz. E nosso irmão em Cristo, um dos pais da igreja, Jerônimo, o insuportável, ninguém aguentava Jerônimo, simplesmente traduziu para o latim, que era a língua falada na época. Desta tradução, em 1560 e pouco, 1600 e pouco, agora esqueci, o rei James I contratou e veio a versão do King James. Olha que interessante, nessa versão são 54 vezes. Agora raciocine comigo. Fala-se em Jesus ensinando 45 vezes. E onde apenas pregando? E 11 vezes apenas pregando. E assim mesmo pregando e ensinando. Até quando ele pregava, ele estava o quê? Ensinando. Como vemos em Mateus 4:26, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do rei. E o mais interessante, Jesus permitiu que o chamassem de mestre. Chamavam-no de mestre não apenas os 12, mas também outros discípulos seus. Outro assim, Jesus a si mesmo se chamava de mestre, dizendo, vós me chamais de mestre e Senhor. E dizeis bens, porque eu sou mestre e eu sou Senhor. Amados irmãos, se você pensar comigo, esse dado aqui é mais fantástico ainda. A palavra cristão só é empregada 3 vezes no Novo Testamento. E quando nos chamaram de cristão, ainda foi para nos humilhar. Compreendeu? Para nos humilhar. E para caracterizá-los a si mesmo como zombaria. No entanto, a palavra discípulo é aquele que tem um mestre.
Discípulo é aquele que vive aprendendo. Que significa aluno ou aprendiz, é empregada 243 vezes para referir-se aos seguidores o quê? Amados irmãos, Jesus se utiliza do ensino para simplesmente fazer as duas maiores obras que o mundo já viu. Retirar o homem do pecado e levá-lo à vida eterna e simplesmente edificar a sua o quê? Igreja. Vamos a alguns fatos da vida de Jesus. Você se lembra deste quadro aqui? Ou então esse aqui, ó. Trata-se de um menino que com 12 anos estava confundindo quem? Onde ele estava? E na medida que perguntava, estava confundindo, ele estava fazendo o quê? Você se lembra desse quadro aqui? Jesus era tão fanático pelo ensino que não tinha lugar, não tinha hora, não tinha momento, não tinha personagem, não tinha quanto. Era ensino o tempo inteiro. Aqui eu creio, talvez, o Sermão do Monte. Ele se senta como todo professor na época dele se sentava, a turma inteira sentava em respeito a ele para poder ouvir. Olha que interessante. E esse quadro aqui? Você se lembra? Está vendo aqui o barco? Está vendo ele segurando aqui e ensinando? Irmãos, não tinha lugar, nem hora, nem momento. O ensino era a vida dele. Está vendo o poço? Isso te traz alguma memória? Está vendo a mulher aqui? Te traz alguma memória? Meio-dia, ao sol rachando, e Jesus simplesmente, com uma pessoa, ele traz um dos maiores ensinos de toda a palavra de Deus. Você sabe qual foi o resultado? Essa mulher sai correndo. Essa mulher traz uma cidade inteira para ouvi-lo e simplesmente ele tem que passar 2 dias com os samaritanos e o evangelho chega lá. Esse aqui é conhecido, não tem como errar essa passagem, né? Alguém indolente aos pés de Cristo e a outra trabalhando revoltada. Se lembra quem era? E quando essa daqui revoltada reclama, ele diz: calma, porque essa indolente aqui escolheu a melhor o quê? E aqui? A Bíblia diz que Jesus andava de norte a sul e de leste a oeste. E em toda a sinagoga entrava e ensinava. E todos que ouviam o ensino dele se maravilhavam porque ele não ensinava como os outros o quê? Ele ensinava com autoridade. Aqui, ó, normalmente a audiência, todos sentados, ouvindo, assustados. Fora, tá vendo aqui a menorá? Isso aqui é um indício de onde ele está aqui, né? Todas as vezes que foi ao templo, além de arrebentar e botar para quebrar e limpar, fazia questão de ensinar. E aqui, irmãos, se lembra dessa passagem? Alguém com o dedo escrevendo na areia? Se lembra o que fizeram com aquela mulher? E se lembra o ensino dele? Quem não tem pecado que jogue o quê? Até quando ele tinha que intervir em momentos políticos e momentos sociais de maldade humana, até nesse momento ele não deixava de ser o quê?
Professor, mesmo que a lousa fosse o chão e o giz o próprio dedo. E aqui, irmãos? Se lembra que tentaram impedir esses alunos de chegarem perto dele? Eu tenho a impressão de que ele pegava um por um e fazia assim. Deve ser fantástico, né? E aqui, irmãos, chegando na semana final dele. Aqui ele está lavando os pés de uma galera que estava pensando em quem seria o maior quando entrasse no reino. Aqui ele está partindo o quê? E ele tinha uma forma tão peculiar de partir o pão e de entregar literalmente o cálice, que no caminho de Emaús, quando ele estava com outro corpo, que ele conversava com os discípulos, e que os discípulos olham para a cara dele e dizem assim, vem cá, você é o único tonto em todo o mundo. Você não acompanha jornal, não. Você não sabe o que aconteceu nos últimos dias, que Jesus, o Nazareno, e tudo que aconteceu. E Jesus ainda diz, olha, talvez eu não saiba. Quais são, então, as últimas notícias? Me digam. Não, foi Jesus, aconteceu, morreu, está enterrado, ele é mesmo. Aí quando chegaram, que ele partiu o pão, aí eles o quê? E aqui a maior lição de todos os tempos, né? A da nova o quê? Aliança. E aqui? Se lembra esse momento? Aqui está Pilatos dizendo, escolha. 10 minutos antes, ele está conversando com Cristo, dizendo, vem cá, o que é a verdade? E Jesus absolutamente calado. Calado. Como excelente mestre, sabia o momento de falar e o momento de se calar. E aqui é a maior lição de todas. Esse momento deve ter sido glorioso, né? Mas esse aqui foi fantástico. Ele ainda tinha que subir e apresentar o sangue, como vimos domingo, para que possibilitasse a nossa vida eterna. E aqui? Mesmo depois de ressuscitado, continuava ensinando. Nem que para isso tivesse que mostrar as chagas para que eles acreditassem. E o ensino era tão intenso que depois que ele ressuscitou, ele ainda passa mais 40 dias ensinando tudo aos seus discípulos. Absolutamente tudo aos seus discípulos. Porque eles não tinham entendido nada. E quer ver o pior? Antes disso aqui acontecer, se lembra desse fato, né? Antes disso acontecer, os discípulos ainda perguntaram, mestre, quando é que vai ser o momento do reino que a gente vai arrebentar os romanos? Aí Jesus disse, ó, que bom que eu ensinei até onde o Pai mandou. A partir de agora é contigo, Espírito Santo. Boa sorte. Óbvio que ele não disse, mas não sei se ele pensou que Deus te ajude, né? Óbvio que ele não disse. Perdão, Jesus, perdão. Perdão. Amados irmãos, olhe para cá. Por gentileza, leia comigo. Eu sei que eu estou cansativo, mas eu preciso disso para a próxima aula. É ou não é verdade que ele ensinava em qualquer lugar, a toda hora? Seja no templo, nas sinagogas, no monte, nas praias, nas estradas, junto ao poço, nas casas, em reuniões sociais, em público, em particular. Ele chegava mesmo a relutar no tocante a curas e milagres, preferindo inclusive aproveitar
toda a oportunidade para apresentar a sua mensagem. Lembre-se de Mateus, dizendo que ele andava por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e proclamando as boas novas do reino e ao acréscimo. Primeiro é ensinar, depois é o resto. E curando todas as doenças e enfermidades entre o quê? Esse é o último slide, prometo, tá? Ok? Toda a obra de Jesus estava envolta em atmosfera didática. E não tanto num ar de preleções ardentes, pois observamos que os ouvintes se sentiam à vontade para fazer perguntas. E ele, por sua vez, lhes propunha questões e problemas. O que ele estava querendo? Ele estava literalmente preparando um grupo de futuros, o quê? Para que levasse avante a sua, o quê? E você acha que mudou isso hoje? No decorrer dos últimos dias de sua trabalhosa vida, ele se dedicou ao ensino, preparo de pequeno grupo de discípulos que a ele se agregaram. E agora o mais importante, e os enviou aos confins da terra, para que fizesse o quê? O que é isso, irmãos? Para que matriculassem na escola de Cristo a todos. E batizá-los, ordenança educadora, e instruí-los na observância de todas as coisas que ele tinha, o quê? Abra agora João capítulo 3. Versículo 1 diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, que significa mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for o quê? Como nós somos cegos, né? Ele veio para nos trazer as palavras de vida, o quê? E essa coisa, príncipe e intelectual, simplesmente o reconhece por causa dos milagres. Mas depois lá na frente, Jesus quer saber simplesmente o que dizem que ele é. Pedro diz: Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Messias. E o mundo em cima dele, em cima dele, em cima dele, em cima dele. E aí depois o mundo foi começando a se afastar, se afastar, se afastar, se afastar. Aí o mesmo que disse: Tu és o Filho do Deus vivo, chega para Cristo e diz: Está todo mundo indo embora, está dando tudo errado. Aí ele diz: Quer ir? A porta está aberta. Suave como um hipopótamo, né? Delicado como um elefante. Quer ir? A porta está o quê? Aí Pedro diz: Para quem iremos nós? Só tu tens as o quê? Palavras de quê? De vida, o quê? Irmãos, eis o único professor no mundo que transformou o destino de toda a humanidade. Senhor e Salvador Jesus. E como lição de casa, ele deixou um livro para ser lido, entendido, discernido, engolido, mastigado, compreendido. Como Jesus então realizou o impossível? Fácil.
absolutamente fácil. Ele vai nos momentos de grande festa e ele ensina e cura e faz milagres. E em momentos que não tinha festa nenhuma, ele vai de norte a sul, pessoa a pessoa, ensinando, curando e fazendo milagres. E louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Utilizando-se desta loucura que é o ensino, o Senhor Jesus resgatou a nossa alma. O Senhor Jesus resgatou a nossa alma. E por isso, irmãos, que a gente todo dia, a gente tem que simplesmente olhar para a palavra de Deus, comer a palavra de Deus, viver da palavra de Deus, entender a palavra de Deus, buscar discernir a palavra de Deus. Como o maior professor de todos os tempos, ele nos deixou um livro. Um livro. E para que ninguém interprete errado, enviou seu Espírito para nos conduzir em toda a o quê? Jesus espera o que de mim e de você? Jesus espera que a gente tenha os seus ensinos no coração. Viva de acordo com os seus o quê? Ensinos e faça o quê? Discípulo. Ele não quer mais nada. Ele quer que cada um de nós levemos a todos o sagrado conhecimento que ele nos passou. Agora, se for necessário, virão curas. Se for necessário, virão milagres. Se for necessário, virão maravilhas, prodígios e operações. A Bíblia diz, esses sinais seguirão. Tendo ou não, a única coisa que interessa na nossa vida, literalmente, é a palavra dele e o divulgar da palavra dele. Agora, Deus terá tanta misericórdia de nós, que em razão da oração, do buscar, do jejum, que está começando em nossa igreja, irmãos, toda terça e quinta por enquanto. Acho que num futuro não tão distante isso talvez se amplie, meus irmãos. Deus ainda vai operar milagres e maravilhas. Milagres e maravilhas. Mas como é que Jesus conseguiu corrigir 2000 anos de besteira e de loucura? E, na verdade, 4000 anos de erros completos da humanidade. Ele conseguiu corrigir com ensino, com ensino. É isso que ele fez. Ele o fez e louvado seja o nome do Senhor. Estrategicamente, como nenhum dos professores da sua época, ele esperava o aluno vir para a sala de aula. Ele ia até o aluno. Ele ia na casa do aluno. Ele ia no barco do aluno. Ele ia na indústria do aluno. Ele ia no mercadinho do aluno. Ele tinha a capacidade de congregar multidões e ele tratava com o mesmo esmero, irmãos, a uma só pessoa. Ele ia dos mais sábios até os mais simples, sem desprezar nem sequer crianças e muito menos pecadores. Então, amados irmãos, esses foram os 3 métodos de Cristo. Aproveitar grandes festas, aproveitar todos os sinais, unir o máximo de pessoas perto de si e falar, ensinar, falar e ensinar. Você verá então agora o motivo pelo qual no primeiro ano tem momentos que ele faz milagres e ensina e faz milagres e ensina e faz milagres. No segundo ano a mesma estratégia, no terceiro ano a mesma estratégia até o final de sua vida. Amém?
Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento tão bom que estivemos em tua presença. Eu te louvo, ó Deus, pela vida de cada um dos irmãos que estão essa noite aqui. Perdoa nossos pecados, perdoa-nos, Senhor, por todas as nossas transgressões. Nós te louvamos, nós te engrandecemos e nós te adoramos absolutamente por tudo. Ajuda-nos, Senhor, a simplesmente viver o grande projeto teu em nossa vida, que é pegar tudo aquilo que tu nos viestes ensinar e colocar dentro do coração e viver, Deus. Porque teus ensinos são para a vida e para a vida eterna. E, Senhor, toma-nos de tal jeito que não fiquemos parados, que levamos outros também a entenderem tudo e absolutamente tudo sobre ti, ó Cristo amado. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu mover e pela tua glória. Cobre a minha vida e a vida do meu irmão, Senhor, com todos os teus desígnios maravilhosos. E ajuda-nos a viver à altura de todas as tuas bênçãos. Na semana que vem, Senhor, quando estudarmos o primeiro ano do teu ministério, abençoa-nos. Na outra semana, quando estudarmos o segundo ano do teu ministério, abençoa-nos. E na última semana, quando terminarmos todo o teu ministério, também nos abençoe. Traga, meus irmãos, a todos esses momentos gloriosos, para que possamos crescer juntos e louvarmos o teu nome. Nós te agradecemos e te louvamos. Amém e amém. Glória a Deus.